Meus irmãos, a paz do Senhor. Está fraco. A paz do Senhor, irmãos. Olhe para a pessoa mais elegante, mais perfumada que estiver ao seu lado, por favor. Diga para ela: a paz do Senhor. Glória a Deus. Com esse mesmo sorriso, diga para ela assim: que bom que você veio. Graças a Deus. E agora faz um convite especial para ela. Diga assim: vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Isso. Você que está de pé, coloque a sua mão no ombro de alguém. Nós vamos orar uns pelos outros agora no início desta reunião. Glória a Deus. Vou falar de novo. Nós vamos orar uns pelos outros agora no início desta reunião. Quem ficou feliz com essa notícia pode dizer amém. Fecha os teus olhos, vamos orar. Deus, nós estamos na tua casa, Senhor. Mais do que isso, Deus, nós estamos na tua presença, Senhor. Como é bom estarmos aqui. Não há nenhum outro lugar, Senhor, que seja melhor do que esse. Nós estamos na tua casa, Senhor, e percebemos que o Senhor está aqui. Ah, Deus, seria uma perca de tempo terrível, Senhor, se viéssemos a este lugar e não nos encontrássemos com o Senhor aqui. Deus, mas quando chegamos nesta casa, nós percebemos a tua presença gloriosa neste lugar. Não há nenhum espaço neste ambiente que não tenha sido tomado ainda pela tua presença. O Senhor é o dono deste lugar. O Senhor é o dono deste lugar. Ó Deus, eu declaro ainda mais: o Senhor é o dono do nosso coração. Nosso coração é teu, Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Deus, tu és o nosso Rei. Tu és o nosso Senhor. Deus, nós nos curvamos diante da tua grandeza infinita, Senhor. O Senhor é incomparável. Oh, quem é como o Senhor? Uma vez mais eu repito: quem é como o Senhor? O Senhor é magnífico, o Senhor é grandioso, o Senhor é único, o Senhor é mais do que vencedor. Oh Deus, Deus, Deus Todo-Poderoso, a Ti seja a glória esta noite, a Ti seja o louvor esta noite, para sempre sejam dadas glórias a Ti, Senhor, para sempre sejam dados louvores a Ti, porque o Senhor merece, o Senhor é digno de toda adoração e de todo louvor. Ó Deus, nós Te pedimos, não deixe ninguém sair do mesmo jeito, Senhor. Deixa não, Deus. Se entrou triste, nós a declaramos, vai sair alegre por causa da Tua presença neste lugar. Se entrou, ó Deus, enfermo, nós a declaramos, vai sair curado em nome de Jesus. Se entrou preocupado, Senhor, nós declaramos agora, em nome de Jesus, vai embora toda preocupação, toda inquietação. Deus, que a Tua presença, que a Tua paz tome conta deste coração agora, Senhor, em nome de Jesus. E nós Te pedimos ainda mais, por intermédio do Teu Espírito Santo, incendeia esta igreja, Senhor, incendeia os jovens, incendeia os irmãos, as irmãs, as crianças. Nós declaramos em nome de Jesus que esta noite será uma noite incendiada pelo fogo do Teu Espírito Santo. Nós declaramos assim em nome de Jesus. Jogue a mão lá no terceiro andar e dê o melhor aplauso a esse Deus. Isso, aplaude, misture esse aplauso com glória a Deus, aleluia. Cantora Emily Moreira. Paz do Senhor, igreja. Motivo de muita alegria, nós estamos reunidos para poder glorificar esse Deus tão tremendo. E hoje, com um motivo ainda mais especial, em um culto de agradecimento a Deus. O que nós podemos dizer para Ele? O que nós podemos entregar para esse Deus tão infinito em graça e misericórdia? Porque só Ele tem poder para fazer o que nós não imaginamos, infinitamente mais do que nós pensamos. Só Ele. E o que nós podemos entregar?
assim que o Breno falou comigo, entrou em contato para poder fazer o louvor essa noite, a minha oração, minha pergunta para o Senhor era: meu Deus, o que eu posso te entregar? Porque de mim não tem nada. O Senhor é santo, o Senhor é poderoso. Olha o que o Senhor pode fazer com as nossas vidas. Olha os milagres que o Senhor opera. O que entregar a Ti? E o Espírito Santo soprou no meu coração uma única palavra: adoração. Nós podemos não ter nada de bom para entregar a Ele. Nós podemos ter um dia cansativo, um dia cheio de frustrações, mas a nossa adoração flui, porque Ele é merecedor de honra, de glória. Se prostre aos pés do Senhor essa noite, entregue a Ele a sua melhor adoração. Nesse momento, vamos adorar o nome do Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor. Como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Declare isso. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor. Preciso ser reconhecido. Declare isso. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor. Só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença. No Santo dos Santos, declare: no Santo dos Santos, Tua fumaça. Só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença. Declare isso: eu farei o que for preciso para Ti. Só quem quer ver Ele, declare isso pra Ele. Deixar que sigas sem me perceber, não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. Só quem precisa do olhar dEle nessa noite, declare isso: eu farei o que for preciso. Se prostra, abre seu coração. O que for preciso para Te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber.
você veio adorar Ele, declare isso. E fazer teu nome grande. Declare isso para Ele, Ele está aqui nessa noite. O louvor que é devido. Estamos nós aqui só para te adorar. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, Evangelho escrito por João, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos desse texto. João, capítulo 1, versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre. Onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava. E ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª, às 16 horas, irmãos. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João, e o havia seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhes: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. O último versículo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, e tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Você pode dizer amém? Amém. Pode se assentar. Nessa noite podem ficar aí acomodados. Meus queridos irmãos, o texto que nós fizemos a leitura nessa noite, ele está relatando por um dos apóstolos de Jesus, o apóstolo João, a respeito do início do colégio apostólico de Jesus, do início do ministério de Jesus e do relacionamento de Jesus com seus apóstolos, com seus 12 primeiros discípulos. E o evangelho de João, irmãos, ele é um evangelho diferente dos outros 3 evangelistas. Enquanto que Mateus, Marcos e Lucas, eles são tidos como, para alguns estudiosos, como evangelhos sinóticos, por causa da semelhança do conteúdo escrito por esses evangelistas. Enquanto que João resolveu, inspirado por Deus, claro, escrever um conteúdo diferente de Mateus, de Marcos e de Lucas. Se você pegar o evangelho de João, é também um evangelho, são 4 evangelhos, mas você pegar o conteúdo do evangelho de João, você vai ver que o evangelho de João, ele está escrito de uma forma completamente diferente dos outros 3 evangelistas. João conta histórias e fatos do ministério de Jesus no seu evangelho que os outros evangelistas não contaram. Por exemplo, você não encontra nos outros evangelhos o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná. Você não encontra a conversão da samaritana. Você não encontra o diálogo de Jesus com Nicodemos. Você não encontra nos outros 3 evangelhos Jesus tratando sobre a videira e os ramos, como ele trata no evangelho de João. Pastor, e por que João resolveu? Se os 3 evangelistas tinham uma linha, por que João resolveu mudar essa linha?
Qual foi o pensamento de João ao fazer essa mudança? O Evangelho de João, irmãos, ele foi escrito quase no ano 90 depois de Cristo, bem pertinho do livro do Apocalipse, quando João estava para receber a visão do Apocalipse. E por que 4 evangelhos, pastor? Irmãos, os 4 evangelhos, há quem diga por aí, porque nós precisaríamos de mais de uma testemunha para relatar os feitos de Cristo. Sim, isso também coopera com essa situação. Mas, na verdade, nós temos 4 evangelhos, irmãos, por causa do endereço desses evangelhos. A quem esses evangelhos foram escritos? Por exemplo, o evangelho de Mateus, irmãos, foi escrito a judeus. O evangelho de Marcos foi escrito a romanos. O evangelho de Lucas, ele foi escrito a gregos. E o evangelho de João foi escrito à igreja. Quando você pega o evangelho de Mateus e começa a analisar os escritos de Mateus, o evangelho de Mateus tem muitos traços da cultura judaica. Quando você pega o evangelho de Marcos, começa a ler o evangelho de Marcos é cheio de traços da cultura romana. Quando você pega o evangelho de Lucas, Lucas foi um historiador e um médico. O evangelho de Lucas é cheio de traços da cultura grega. Quando você pega o evangelho de João, João não pegou cultura de judeu, não pegou cultura de grego, não pegou cultura de romanos. João foi direto, irmãos, dentro da igreja para trazer um evangelho apologético e em defesa das 2 naturezas de Cristo. Por que João escreveu esse evangelho? João escreveu esse evangelho direcionado à igreja, irmão, porque nos dias do apóstolo João surgiu um problema quase nos anos 90 depois de Cristo. Se levantou um grupo chamado de gnóstico, se levantou alguns homens daquela época, e trazendo sobre a pregação da igreja daquele tempo, e dizendo o seguinte: olha, a pregação da igreja está errada, porque vocês estão pregando aí que Jesus, o filho do carpinteiro, ele é o filho de Deus. E eles traziam a seguinte pauta, enquanto a igreja entendia e pregava isso, eles traziam a seguinte pauta: é impossível que o carpinteiro ele seja Deus, porque é impossível Deus ser homem e um homem ser Deus. Eles colocavam em dúvida, irmãos, as 2 naturezas de Cristo, a natureza divina e a natureza humana que Jesus possuía. João, vendo que a igreja estava sofrendo um embate muito forte concernente a esse ensino, ele começa a escrever primeiro epístolas, escrevendo 3 epístolas. E quando ele começa a escrever, se você pegar as cartas de João, tanto a primeira, a segunda quanto a terceira, em especial a primeira carta, vocês vão ver que por várias vezes João cita nessas epístolas uma defesa categórica, absurda e radical concernente à natureza de Cristo. João chega a dizer nas suas epístolas que aquele que nega que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus, ele está em carne e ele será condenado. Por muitas vezes João faz uma defesa absurda e absoluta concernente a isso. Mas quando chega no evangelho de João, João fala assim: eu vou escrever um evangelho direcionado à minha igreja, a igreja de Cristo. E João começa o evangelho diferente de Mateus, de Marcos e de Lucas. Enquanto esses evangelistas começaram a escrever genealogia humana de Cristo, que fulano gerou cicrano, cicrano gerou bertano, João já foi logo, irmãos, na natureza divina. João disse assim: olha, porque no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. João foi diretamente na natureza divina de Cristo para trazer um contraponto, irmãos, sobre essa pressão que a igreja estava passando naquele tempo. Agora, há de se observar que quando João começa a fazer a defesa, irmãos, das 2 naturezas de Cristo, João, logo à frente dele fazer essa defesa, João traz em pauta o testemunho de João Batista. E João Batista, irmãos, ele estava perto de Betânia naqueles dias, e João Batista estava batizando. E para quem não sabe, irmão, João Batista e Jesus são primos. João Batista é 6 meses mais velho do que Jesus, e João Batista estava batizando já com 30 anos, Jesus também iniciando o ministério. Quando João Batista estava em Betânia, batizando no rio próximo a Betânia, num deserto, quando João Batista estava batizando, irmãos, e alguns discípulos de Jesus, antes de
ser discípulo de Jesus, eles eram discípulos de João Batista. E eu cito dois: o próprio João, que escreveu esse evangelho, e André, irmão de Pedro. Eles já seguiam João Batista, eram discípulos de João Batista antes de conhecer Jesus e ter contato com Jesus. Está lá João Batista batizando perto de Betânia, irmão. De repente, quando João estava batizando, estava presente naquele batismo André e João, o apóstolo aqui. Quando eles estavam presentes, quem chega no batismo de João Batista? Jesus. Vem Jesus chegando naquele culto que João Batista estava fazendo no deserto. Quando Jesus vem chegando naquele culto, João Batista para o batismo, e no meio de toda aquela turma que estava para se batizar, de todo aquele povão que estava ali, João Batista levanta o dedo, aponta para Jesus e diz assim: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse aqui é o Filho de Deus. Quando João Batista começa a dar o testemunho de quem era Jesus, irmão, os discípulos de João Batista olhou para ele. André, o irmão de Pedro, falou assim: ô Batista, vem cá que eu quero conversar com o senhor. O senhor é o nosso rabi, rapaz. O senhor é o nosso mestre. Agora eu não estou entendendo essa conversa do senhor. O senhor é o nosso mestre, é o nosso rabi, e o senhor está apontando para o filho do carpinteiro, que chegou agora aqui, dizendo que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus, que ele é que é o mestre. João Batista falou assim: André, você não entendeu até agora, rapaz. Eu sou apenas uma voz, rapaz. Eu não sou ele. Eu sou apenas a voz que clama no deserto. Eu só vim abrir o caminho para a chegada dele. Aí André falou: você confundiu mais a minha cabeça, João Batista. Abre o leque e me explica isso aí, mestre. João Batista falou assim: você está vendo essa água? Essa água aqui, rapaz, eu estou batizando vocês para arrependimento de pecado. Mas esse homem que está passando aqui, não. Esse aí batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. E eu não consigo nem desatar as sandálias dos pés dele. Ele é, eu não sou. Ele tem, eu não tenho. Ele pode, eu não posso. Então ele é que tem que ser adorado. Eu não sou mestre, o mestre é ele. André, irmãos, foi ouvindo o testemunho de João Batista. Aí André falou assim: então tudo bem, mestre João Batista, então me permita, eu sou seu discípulo, me permita então ir atrás dele. João Batista falou: vocês estão fazendo a melhor escolha da vida. Pode deixar de ser meu discípulo e acompanha ele, seja discípulo dele, porque o segredo está com ele, o negócio é com ele mesmo. Aí André falou: vamos atrás dele. Foi André e João, irmão, o que escreveu o evangelho. E Jesus estava passando, lá vai André e João andando atrás de Jesus, irmão. Jesus percebeu. Jesus parou e viu que os dois vinham. Jesus não tinha tido um contato com nenhum dos seus 12 ainda. Aí Jesus olhou e viu que André e João chegavam, João o apóstolo. Jesus falou assim: vocês estão me seguindo por quê? André falou assim: eu quero te fazer uma pergunta, carpinteiro. Pode fazer, André. Eu queria saber aonde o senhor mora. Está aqui no texto, pode ler. O senhor tem casa? Onde é que o senhor mora? Jesus não quis responder dessa forma. Podia ter respondido: rapaz, eu tenho casa, e a casa que eu tenho, se você conhecer, você vai se assustar, porque tem trono, tem mansão, tem anjo. Jesus não respondeu isso não, irmão. Mas Jesus poderia ter respondido. Jesus virou e falou assim: vamos fazer o seguinte, André, vamos lá na minha casa, conhecer a minha casa. Aí o texto diz que André falou: eu quero ir lá conhecer a tua casa. Lá vai João, irmãos, o escritor do evangelho, e André e Jesus. Chegaram na casa de Jesus e começaram a conversar, era de manhã. Aí o texto está dizendo assim, olha, e era quase a 10ª hora, eles estavam lá conversando, 16 horas, 4 da tarde eles estavam lá conversando. Deu a hora de ir embora, irmão. Aí André saiu e virou para João e falou assim: João Batista estava certo. Esse homem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu nunca ouvi o que ouvi, eu nunca senti o que senti, e eu nunca vi o que estou vendo hoje. Esse homem fala como ninguém fala, sabe como ninguém sabe. Esse homem, quando fala, o coração da gente pega fogo, o coração da gente arde. Sabe por quê, irmão? Quem encontra com Jesus não consegue sair sendo o mesmo. Não, eu vou repetir para a Assembleia de Deus de Bom Jesus pegar.
Quem encontra com Jesus não é mais o mesmo. Então deixa eu te trazer uma palavra nessa noite. Sabe por que você está aqui essa noite, irmão? Porque em algum ponto da história da sua vida você encontrou com Ele. Senão você não estava aqui essa noite. Eu estou pregando para um povo que tem vida diferente, que tem vida mudada, que tem vida transformada, que tem vida, irmão, cheia do Espírito. Porque em alguma ocasião da vida você encontrou com Ele. E quem encontra com Ele não permanece do jeito que está. Quem encontra com Deus muda totalmente. Você quer ver só, irmão? A Bíblia diz, irmãos, que Deus encontrou com Abraão em Ur e falou: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão nunca mais foi o mesmo, irmão. Depois que Deus falou com ele, Abraão ficou 75 anos. Ele estava com 75 anos. Abraão cresceu num lar idólatra, aprendeu do seu pai a adorar deuses. E Abraão, irmãos, quando Deus chamou ele, que Sara questionou a saída dele, Abraão falou assim: Sara, deixa eu te explicar por que eu estou saindo. Porque eu passei 75 anos da minha vida escutando, vendo deuses que nunca falaram comigo, mas hoje eu encontrei um Deus que fala. Hoje eu encontrei um Deus que orienta, um Deus que mostra. Abraão nunca mais foi o mesmo. Tem um rapaz na Bíblia chamado Moisés, irmão, que ele matou um camarada no Egito, fugiu, ficou 40 anos no Egito, 40 no deserto. Ele chegou num monte, num sarçal pegando fogo. Quando ele olhou para aquele sarçal pegando fogo, era costume de sarça pegar fogo naquele deserto, mas aquela sarça estava diferente. Por que ela estava diferente? Porque ela pegava fogo, mas não se consumia. Aí Moisés parou e falou assim: essa sarça não está igual às outras não, porque ela não está se consumindo. Aí do meio da sarça saiu uma voz: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra que você está pisando é santa. Daquele dia para frente Moisés não foi mais o mesmo, irmão. Não tem como continuar sendo a mesma pessoa quando Jesus entra na casa, quando Jesus entra na vida, quando Jesus entra na família, quando Jesus entra no ministério. Não tem como permanecer da forma que está. Muita coisa vai mudar. Deixa eu te entregar uma palavra profética essa noite. E se tiver alguém participando desse culto que não encontrou Jesus, você está no lugar de encontrar Ele hoje, porque Ele está aqui. E se você resolver encontrar com Ele de verdade, você vai sair desse culto para ir embora, mas você não sai do jeito que entrou, porque quem encontra com Jesus é diferente. Tem um tal de Gideão na Bíblia, pastor Fábio, que o povo de Israel estava lá no cativeiro de Midian, e o negócio estava feio, 7 anos, irmãos, e o couro comendo no lombo do povo. Aí o texto lá de Juízes capítulo 6, tem uma parte lá que diz assim, olha: e alguém resolveu orar. 7 anos que o povo não perguntava nada para Deus. De repente, irmãos, no livro de Juízes abre um precedente lá no capítulo 6 e aparece assim: e alguém no meio do povo de Israel orou. Eu não sei quem é que orou, porque a Bíblia não diz, mas eu tenho uma palavra para dizer, irmão. Se na crise alguém resolver orar, eu vou dizer para a crise: te prepara, porque se tiver um crente orando, muda. A crise vai ter que recuar. Oh Jesus, a crise vai ter que dar licença, irmão. O que nós precisamos, tem crente de oração aqui essa noite. Pastor Fábio, fica tranquilo, porque crise vai existir, mas tem crente de oração. Se tem crente de oração, a crise vai ter que entender: eu sei o meu lugar, então eu estou saindo, porque aonde tem crise tem oração. A crise não suporta o peso da oração. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui essa noite, gente. Tem uma presença de Deus aqui essa noite nessa casa. Tem uma glória de Deus envolvendo essa igreja essa noite. Quem encontra com Deus não consegue ser mais o mesmo. Esse tal de Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, é lugar de pisar uva. Lagar você pisa uva. Aí de repente o anjo do Senhor fez uma vistoria, porque alguém orou. O anjo do Senhor desceu. O anjo do Senhor fez uma vistoria, irmão, no povo de Israel. E aonde que o anjo do Senhor foi parar? Aonde Gideão estava. Por que ele parou ali, pastor? Porque ele viu um camarada na crise fazendo o que ninguém fazia. Porque tem gente que na crise, irmão, some da igreja. Tem gente que na crise abandona tudo. Tem gente que na crise vai trancar a porta do quarto, sentar no chão e ficar chorando. Gideão falou assim: o negócio está pegando, nós estamos em crise, mas eu não vou trancar a porta de quarto, eu não vou fugir, eu vou pegar o trigo que dá para pegar, vou ir para o lagar e vou malhar ele. Alguma coisa eu vou ter que fazer. Irmãos, o trigo que Gideão estava malhando no lagar não ia dar para sustentar nem a família dele, mas alguma coisa ele estava fazendo. Então deixa eu te dizer uma coisa: se você resolver fazer alguma coisa na crise, meu irmão, te prepare,
prepara, porque quando alguém está fazendo e é crente, o céu fala assim: você está fazendo, você não está sozinho, porque o céu está descendo na tua crise para te ajudar. O anjo parou e falou assim: você está fazendo, Gideão? Nós estamos aqui para fazer com você. Olha a palavra do anjo: varão valoroso, o Senhor é contigo. Por que varão valoroso, o Senhor é contigo? Porque ele estava fazendo o que ninguém fazia. Agora, para mim adiantar, sabe o que Gideão fez, irmão? O Gideão fez aquela prova com Deus, o fogo pegou no altar, na oferta de Gideão. Aí Gideão fez aquela prova do novilho, né, da lã. Gideão fez aquele monte de prova. Aí quando o Gideão passou no teste com Deus, ele entendeu que Deus estava no negócio e falou: eu vou entrar na guerra. Gideão foi com 32 mil. Aí Deus falou assim: Gideão, está cheio demais o negócio. Aí Gideão falou: Senhor, o senhor já viu o tamanho da turma que está do lado de lá? Vi, Gideão. E do lado de cá tem gente demais. Vamos dar uma esvaziada nesse povo aí? Mas como que eu vou fazer isso? Anda no meio desse povo aí e pergunta quem está com medo para tu ver só. Gideão começou a perguntar e chegar, parece que eu estou vendo, chegando perto de um cara: Samuel, aqui nós vamos para a guerra, você está animado? Você está com coragem? Parece que o camarada falou assim: ô Gideão, se você quiser me liberar, eu não importava não, rapaz. Esse negócio está pegando demais, é muita gente. Aí Deus falou: dispensa. Gideão falou: como é que é, Senhor? Dispensa. Por quê? Eu não trabalho com medroso e covarde. O meu espírito é espírito de fortaleza, é espírito de coragem. O meu espírito é espírito de força. Enfrenta, levanta a cabeça. Se você tem convicção da fé, se você tem convicção de que Deus está na sua vida, levanta a cabeça, irmão, porque pode acontecer uma crise aqui embaixo e até no trono da nação, mas no trono do céu ninguém balança ele, ninguém mexe com o trono do céu. Deus anda por cima da crise, pisa na crise, manda ela parar quando Ele quiser, manda continuar. Ele está no controle da história, é Ele que governa tudo. Gideão foi esvaziando o exército, irmão. Saiu 10 mil, ficou 9 mil e pouco naquele negócio, 22 mil, depois saiu mais uma turma. Aí quando o Gideão entendeu que tinha lá 9.700 de resto, Gideão falou assim: Senhor, o negócio foi para baixo da metade. O Senhor falou assim: está com muito ainda. Gideão falou assim: manda beber água na fonte desse jeito, separa para cá os que beber assim para cá. E os camaradas foram beber água. Gideão, fica para cá você, você. Ficou 300 de um lado e o restante do outro. Aí Gideão foi para o lado da maioria. Deus falou: Gideão, dispensa essa maioria, pega os menores. Gideão falou: Senhor, 300? 300. Nem arma a gente tem, Senhor. Deus falou assim: eu vou providenciar a arma, um cântaro e uma tocha. Como é que é? Cântaro e tocha. Senhor, mas esse negócio não mata ninguém não, mata. Isso aí destrói inimigo que você não sabe. E o que nós vamos fazer com cântaro e tocha? Coloca a tocha para cima, quebra o cântaro, faz o barulho e balança a tocha no escuro. Mas coloca estratégia, coloca um camarada naquele lugar escuro, naquele lugar, um pasto, irmão. O povo de Midian estava lá no vale. Vai separando, aí colocou um lá, outro lá, outro lá. Quando o Gideão fala assim: quando eu gritar, vocês quebram o cântaro e levantam a tocha. Eu fiquei pensando quando eu estava estudando esse texto: mas que estratégia é essa? Onde é que Deus tirou essa estratégia? Aí eu fui entender, irmão. É que no tempo antigo, os exércitos faziam assim, quando eles iam para uma guerra, eles colocavam um capitão na frente de 1000 homens, e o capitão ficava com a tocha na mão. Então quem olhava sabia: o cara da tocha é o capitão. Atrás dele tem 1000. Tem 1000. Gideão colocou um com tocha aqui, um com tocha ali, só tinha 300. O midianita estava sumindo de vista, só tinha 300 escondido. Aí Gideão gritou: pode gritar. O Gideão gritou o povo: quebra o cântaro. Quebraram o cântaro, irmão, e levantava a tocha. Os midianitas, tinha um homem só, tá? Tem 1000 aqui. Quebrou a tocha. Ih, rapaz, tem mais 1000. Onde que eles arrumaram essa turma? E mais 1000 ali, e mais 1000 lá, e mais 1000 lá. Mas não era 1000 não, irmãos, era Deus. Era Deus agindo na crise, é Deus dando vitória na crise, é Deus mexendo na crise, é Deus, irmão, mostrando para o inimigo que Ele é Deus. Deixa eu te trazer uma palavra: o inimigo vai desprezar a tua armadura, o inimigo vai desprezar teu louvor, o inimigo vai desprezar a tua autoridade ministerial, mas quando o inimigo estiver desprezando, te prepara, porque a tocha vai acender. Ô Jesus, eu vou repetir para você pegar, porque tem tocha acesa aqui essa noite. Sabe por que o inimigo não está perturbando
levando essa igreja, porque tem tocha acesa lá, tem tocha acesa ali, tem tocha acesa aqui, tem tocha acesa aqui, tem tocha acesa desse lado. O inimigo já entendeu, quem está levantando tocha não está sozinho não, quem está levantando tocha tem 1000 atrás. E da onde saiu esses 1000, pastor? É que o céu desceu na terra, gente. Quem encontra com Deus não consegue permanecer do jeito que está. André viu que o negócio é diferente. Ele virou para Jesus e disse assim: pastor Fábio, Jesus, eu senti quem o senhor é, eu vi quem o senhor é, eu ouvi o que o senhor tem a dizer, e eu estou maravilhado com o senhor. Deixa eu fazer um negócio, Jesus, eu quero te apresentar um outro. Estava começando a escola apostólica. Quem que você quer me apresentar? O meu irmão. O senhor vai estar onde amanhã, Jesus? Olha, amanhã eu vou estar na praia, eu vou estar pregando na praia. Jesus falou assim: pode trazer seu irmão. Parece que eu estou vendo André chegando em casa naquele dia. Pedro, vem cá. Você não sabe uma coisa, Pedro? Eu encontrei ele, rapaz. Você encontrou quem, André? O Messias. Pedro olhou: Messias aqui? Encontrei ele. E vou te dizer mais, rapaz, ele é filho de carpinteiro. E a gente não sabia. Se eu te falar, Pedro, que se você encontrar com ele, se você conversar com ele alguns minutinhos, você deixa de ser esse Pedro que você é, rapaz. Você não quer conhecer ele? Não, eu vou te levar para conhecer ele. Pedro falou assim: olha, eu vou ir, mas eu não acredito em Messias por aqui não, tá? Essa região nossa aqui, o Cristo que vocês estão falando, o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus, não acredito não. Então você vai acreditar. No outro dia está Jesus na praia e vem eles, Pedro e André. Quando Pedro e André estão chegando, irmão, aí Pedro falou: cadê ele? Aí André falou assim: ele está pregando aqui, vamos deixar ele parar de pregar que eu vou chamar ele para te conhecer. Jesus terminou: Jesus, mestre, eu trouxe um rapaz para te apresentar, meu irmão Pedro. A primeira vez que Jesus está tendo contato com Pedro. Aí Pedro se aproximou, ficou olhando para a cara de Jesus. Jesus olhou e falou assim, Pedro não falou nada, irmão. Antes de Pedro falar, Jesus já levantou o dedo e falou assim: seu nome é Simão, seu pai chama Jonas, mas a partir de hoje eu vou te chamar de Cefas. Eu vou repetir para vocês pegar. Pedro não falou nada, foi Jesus que iniciou a conversa. Você chama Simão, seu pai chama Jonas, mas a partir de hoje eu vou te chamar de Cefas. Vamos conjugar esse negócio, irmão? Olha o que Jesus estava dizendo para Pedro. Hoje você é Simão, mas no passado eu conheço a tua história. Você é filho de Jonas, mas o seu futuro está na minha mão. Eu te chamo de Cefas. Vamos conjugar esse negócio de novo? Jesus estava dizendo para Pedro assim: eu te conheço hoje, sei de onde você veio e eu sei para onde eu vou te levar. Não, eu vou repetir para a Assembleia de Deus de Bom Jesus pegar, irmão. Porque se você não der um glória, irmão, não tem jeito. Eu sei quem você é hoje. Eu sei da onde você saiu e sei para onde eu estou te levando. Então deixa eu te entregar uma palavra aqui essa noite. Se você não caiu na Assembleia de Deus de Bom Jesus de paraquedas, irmão, você não veio aqui por causa do destino. Alguém sabe da onde você veio. E alguém está dizendo essa noite aqui: eu conheço o seu culto e você aqui essa noite. E fica tranquilo que independente do que você está passando, eu sei para onde você está indo. Porque você está comigo e eu estou segurando na tua mão. O teu futuro já está garantido. Jesus deu a garantia a Pedro do futuro, do presente, e falou: e conheço o teu passado. Talvez Pedro pudesse dizer assim: Senhor, mas o meu passado é meio complicado. Jesus já disse assim: eu sei que você é filho de Jonas, mas o teu passado é complicado, mas passado complicado na minha mão eu transformo em presente abençoado e em futuro garantido. Não, eu vou repetir para vocês pegar: passado complicado eu transformo em presente abençoado e em futuro garantido. Você que está aqui essa noite, irmão, talvez você teve problemas gravíssimos no passado, só que você encontrou com Ele, e Ele está dizendo: eu conheço teu passado, tá? Sei das coisas que você fez, e já até esqueci de tudo que você fez, porque você encontrou comigo, mas eu estou te dando um presente abençoado. Qual presente? Você está na minha casa, você está na minha presença, você está no culto da igreja, aonde eu estou presente e sendo adorado. Então por que você está quietinho aqui essa noite, irmão? Fica quietinho não, levanta
levante a tua mão e adore a Deus. Ele conhece o teu passado, conhece o teu presente, e Ele está te levando para um lugar extraordinário. Então você tem que adorar o nome do Senhor essa noite. Aproveita que Ele está aqui e adore a Ele nessa noite, porque eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, uma presença de Deus aqui essa noite, há uma unção de Deus aqui. Deus está dizendo para pessoas aqui esta noite: eu sei do teu passado, porque a gente não esquece, mas deixa eu te falar uma coisa: Deus, quando perdoa, esquece. Os pecados estão apagados, irmão. A partir de hoje é novidade de vida, é coisa nova que está chegando. Pastor, mas e se crises vierem? Ele está te levando para um lugar extraordinário. Você vai passar pela crise, vai sair do outro lado e vai vencer esse negócio. Aleluia, aleluia. Quando Pedro escutou isso, Pedro falou assim: esse camarada é o Filho de Deus. No outro dia, irmão, estou terminando. No outro dia, a sogra de Pedro fica doente. Ele encontrou com Jesus num dia. No outro dia ele chegou em casa, tinha uma enfermidade lá. Aí o que Pedro fez? Se ele é o Cordeiro de Deus, se ele é o Filho de Deus, então esse camarada vai saber resolver esse problema. Aí Pedro foi atrás dele. Jesus estava na sinagoga. Quando Pedro chega na sinagoga, Pedro chama Jesus e fala: Jesus, o senhor encontrou comigo, mas eu queria te fazer um convite agora. Jesus falou: qual o convite? Eu quero que o senhor entre dentro da minha casa. Está mudando o nível de relacionamento, pastor Elionai. Eu vou repetir para vocês pegar. Está mudando o nível de relacionamento. O primeiro encontrou, conversou. Depois Pedro já resolveu levar para dentro de casa. E por que Pedro resolveu levar Jesus para dentro de casa? Porque surgiu uma enfermidade lá. Tem hora que Jesus deixa acontecer algumas coisas, irmão, mas você não vai morrer não. É Jesus que está estreitando o laço de intimidade. Eu vou repetir para tu pegar, irmão. Esse problema que está instalado dentro da tua casa lá, não é o diabo que pôs, não. Tem uns que é Jesus que permite, porque Jesus está dizendo: eu estou estreitando o laço de intimidade com você. Eu estou colocando algo mais aqui nesse tempero para tu entender o meu propósito. Aí Jesus falou: o que você quer? Eu quero que você vá na minha casa. Fazer o que na tua casa? Eu quero que tu vá na minha casa, e eu quero que lá na minha casa tu vai orar pela minha sogra que está queimando de febre. Jesus falou: vamos lá. Quando Jesus chega na casa da sogra de Pedro, na casa de Pedro, a mulher estava deitada queimando em febre. Jesus orou e a mulher ficou curada. Aí apareceu uma turma na casa de Pedro, irmão. Falou assim: olha, o senhor ora e cura, então nós viemos aqui para ser curado. Por quê, pastor? Porque a crise que está instalada na tua casa, Deus vai usar ela como estratégia para atrair pessoas para Cristo. Se você não entendeu, eu vou repetir. Tem crise que Deus permite a gente passar, que é para atrair quem precisa de ouvir o Evangelho. Quando Jesus entra na casa de Pedro, cura, faz milagre, Jesus vai embora. No outro dia, irmão, eles foram à noite pescar. E eu termino a palavra aqui. Quando foram pescar, passaram a noite pescando. Agora, a escola apostólica de Jesus, o colégio apostólico de Jesus, pastor Fábio, ele tem umas coisas que é a cara da igreja. Jesus chamou de início 12, né, irmão? Jesus chamou um Pedro temerário. O que é um Pedro temerário? É aquele Pedro que na mesma hora que ele está pisando lá no cume do monte, dando glória, com uma palavra e um minuto ele já está caído lá dentro do vale. Pedro era aquele camarada, lá em cima e cá embaixo, lá em cima e cá embaixo. Jesus corrigiu ele um monte de vezes. Tem um tal de João, na escola apostólica, no colégio apostólico. Quem que é João? João é o camarada amoroso, aquele discípulo manso. Filhinhos, é já a última hora. Filhinhos, filhinhos. É tanto que João nem foi martirizado. João foi o único que ficou no pé da cruz com 4 mulheres, foi o único que chegou no final para escrever o Apocalipse e morreu idoso. Era o discípulo do amor. Então, um tal de Tiago lá, o camarada fervia na coragem. Rapaz. Você quer pegar um evangelismo forte aqui em Bom Jesus, pastor Fábio, e ir nesses lugares difíceis de Bom Jesus, e se o senhor tiver um Tiago aqui, ele entra lá. Ele entra lá, irmãos, e faz o que acontecer naquele negócio. Tiago era desse tipo de camarada. Aí tinha o André é aquele camarada que cuidava de coisa pequena,
Porque na igreja tem gente que Deus levantou para mexer com coisas grandes. Mas tem gente que Deus levantou para mexer com coisa pequena. André ficava, irmão, enquanto Pedro pregou no Pentecoste, 3.000 aceitando Jesus, André ficava chamando um por vez. Fulano aqui, vou te apresentar Jesus ali. O Bertano, vem cá, vamos lá em Jesus. André cuidava de coisa pequena. Tem um tal de Natanael. Natanael pertencia à escola apostólica de Jesus. Tinha um tal de Filipe, mas não é aquele Filipe diácono, não. Tinha um tal de Filipe lá. Tinha um camarada chamado Simão Zelote, irmão. Ele era patriota demais. Então ele queria fazer Roma cair de todo jeito e o Império de Israel se levantar. Ele não conseguiu não, mas ele lutou por isso aí. Tinha um patriota lá no meio. Então na escola apostólica, tinha 2 Judas na escola apostólica de Jesus. É a cara da igreja. Que é isso, pastor? Eu estou falando da cara da igreja, tem que falar todos, né, irmão? Tinha um Judas lá, irmão, gente boa demais. Ele tinha 3 nomes, mas você não vê ele fazer muita coisa também não. Porque tem uns lá que não fizeram quase nada, mas estava lá e tem um nome lá como apóstolo. Mas tinha um outro Judas também, Iscariote, que mentiu, roubou e traiu. Tem gente que olha para a igreja hoje e fica assim, eu não vou para a igreja que a igreja está cheia de problema, está cheia de problema, está com defeito. Tem, pastor? Tem. Olha para a escola apostólica de Jesus, na igreja tem gente temerária, tem gente que hoje está do lado do pastor Fábio falando, você é abençoado, pastor, vou te ajudar, e amanhã some. Tem gente na igreja que é amoroso, irmão. Quando o negócio está pegando fogo na igreja, ele chega, dá um abraço, dá uma palavra, vai acalmando os ânimos, a coisa vai normalizando. É um João da vida. Tem o Tiago, que o pastor Fábio fala assim, eu estou precisando de fazer isso e isso. Ele levanta lá no meio e fala assim, pastor, conta comigo, o negócio lá é difícil. Eu entro nessa dificuldade com o senhor e nós vamos quebrar tudo lá. Deixa comigo. Tem isso. Então tem Natanael, irmão, tem uma turma aí que é o retrato da igreja. Aí Jesus levanta essa escola apostólica que é o retrato da gente hoje. Tem o que tinha na escola apostólica de Jesus, tem na igreja hoje. Tem no nosso meio. Só que eles foram pescar, 4 deles estavam pescando. João, Tiago, Pedro e André. Noite inteira, rede para cá, puxa, e só rede suja. Amanheceu o dia e voltaram para o mar, para a praia. Chegaram na praia, estacionaram os barcos, desceram, olharam para a rede. E aí, Pedro? Só sujeira na rede. Só pegamos coisa suja. E peixe? Nem um pequenininho? Nada. De manhã cedo eles limpando rede, já vem Jesus chegando. Quando Jesus está chegando, irmão. Jesus parou e falou, Pedro. Primeiro Jesus encontrou com Pedro lá na praia. Depois Jesus entrou na casa. E depois Jesus encontra com ele trabalhando no mar. Jesus olhou para Pedro e falou, e aí, Pedro, como é que estão as coisas? Jesus, o negócio está feio aqui hoje. Ué, por que está feio? Se eu te falar, Pedro, se eu te falar, Jesus, a noite inteira pescando, rede para lá e rede para cá. Aí, as redes todas sujas aí no chão, nós vamos ter que limpar a rede, é o nosso sustento, não rendeu nada não. Eu estou desanimado com isso, eu estou frustrado, eu estou decepcionado. Ele tinha encontrado com Jesus há poucos dias, irmão. E agora ele estava decepcionado e frustrado. Aí Jesus falou assim, então vamos fazer o seguinte, Pedro. Qual que é o seu barco? É aquele ali. Jesus falou, me empresta o seu barco. Pedro falou assim, o senhor está querendo um barco que é o meu fracasso? Eu estou decepcionado com esse barco, Jesus. Jesus está falando, me empresta o teu barco. Esse barco aí, Jesus, está me dando prejuízo, me empresta o teu barco. Esse barco aí está sendo um problema para a minha noite, Jesus, e para o meu dia, me empresta o teu barco. Aí Pedro olhou e falou, o que o senhor vai fazer com um barco de fracasso? Parece que eu estou vendo Jesus dizendo, eu não conversei com você na praia, eu não disse que garantiu o seu futuro? O senhor disse. Eu não entrei na sua casa e curei lá dentro? Curou. Então, por que você não deixa eu entrar no teu fracasso? Por que você não deixa eu entrar na tua angústia? Por que você não deixa eu entrar na tua decepção? Por que na noite difícil, você acha que eu sou Deus só dos dias bons, Pedro? Entenda que eu sou mais Deus dos dias difíceis do que dos dias bons. Dá o seu barco para mim entrar nele. Jesus, eu te entrego o meu barco, mas o que você vai fazer com esse barco que não serve para nada hoje? Jesus falou assim, me empresta, pode pegar esse aí. Jesus subiu no barco e pregou. Jesus começou a pregar de cima do barco, irmão. Quando Pedro viu, Pedro falou assim, esse barco foi o meu fracasso, minha derrota, minha decepção e minha frustração. Jesus está pregando na minha derrota, pregando na minha frustração, pregando no meu barco de angústia. Deixa eu te ensinar uma coisa. Jesus vai transformar a tua dor em púlpito de pregação e testemunho.
Não, eu vou repetir para vocês pegar. Jesus vai transformar a tua dor em púlpito de pregação para testemunho de vitória. Para mim terminar, Jesus virou e pregou e falou para eles assim: agora vocês vão lá no mar de dia, lança a rede aqui que vai dar certo. Pedro falou: Jesus, nós temos experiência, passamos a noite e não pegamos. O senhor está falando com uma palavra agora e vai dar certo? Faz o que eu estou mandando que vai dar certo. Faz o que eu estou mandando que vai funcionar. Aí Pedro falou: vamos fazer o que ele está mandando. Eles estavam fazendo o quê? Limpando as redes. Jesus falou: mas limpa as redes primeiro. Não tem como cumprir o que Jesus está pedindo com rede suja. Eu vou repetir para vocês pegar e para mim orar. Tem gente, irmão, que fica: Deus não está me abençoando, Deus não vai fazer. Você está com a rede suja, irmão. Dá uma limpada nessa rede aí para tu lançar ela em mar alto. Porque com a rede limpa vai aparecer peixe que vocês não vão dar conta. Tem gente falando: meu ministério não está dando certo, está com a rede suja. Tem gente falando: eu canto, mas não está dando certo, a rede está meia suja. Chegou a hora de dar uma parada para limpar. De vez em quando a gente que prega, canta, que é líder de alguma coisa, temos que dar uma parada, conversar com Jesus. Fala: Jesus, a minha rede está meia suja, estou precisando dar uma limpada. Jesus vai dizer: limpa ela, porque quando você limpar, pode lançar ela que vai dar resultado. Pode começar a limpar a rede que resultados vão sair. Aleluia. Pescaram, irmão, encher o barco que não deram conta. Aí chega um barco cheio, Jesus está lá: e aí, Pedro? Pescamos demais, Jesus, olha a quantidade fora de hora e em cima do que o senhor falou. Limpamos a rede e deu certo. Aí sabe o que Pedro fez, irmão? E eu termino. Pedro falou: Jesus, me permita uma coisa. O senhor se aproximou de mim na praia, o senhor entrou na minha casa e o senhor entrou no meu barco. Olha o relacionamento só aumentando. Primeiro uma conversa, depois dentro de casa e depois dentro do barco. Jesus primeiro conversa, depois Jesus entra na casa e depois Jesus quer entrar na tua vida. Vou repetir para tu pegar. É relacionamento em crescimento. Aí Pedro falou assim: Jesus, eu não sou digno de ficar perto do Senhor, não. Eu estou vendo que o Senhor é santo, uma quantidade, e eu sou pecador demais. O Senhor falou com nós e aconteceu aqui, eu vou ficar longe do Senhor. O Senhor não chega perto de mim não, Jesus. O Senhor está aqui, eu vou passar longe. Aí Jesus falou: não, Pedro, vem para perto. Jesus, eu não sou digno. Jesus falou: eu quero os que não são dignos. É você que eu quero, Pedro, vem para perto. Jesus, mas o Senhor é santo. Eu vou te fazer santo também, Pedro. Jesus, mas o Senhor sabe pregar e eu te faço um pregador de homens, um pescador de homens, um pregador da minha palavra. Vem, Pedro, aproxima de mim. Eu quero terminar dizendo para a igreja de Bom Jesus essa noite: eu não sei quem está aqui, está longe, porque pecou, porque alguma coisa aconteceu, ou porque está fora da presença de Deus. Mas eu quero te trazer uma palavra. Jesus está dizendo: vem para perto hoje. Posso orar pela igreja, pastor Fábio? Fica de pé, irmão. Jesus está dizendo essa noite: vem para perto. Vem para perto porque eu quero entrar no teu barco e na tua vida. Eu vou fazer uma pergunta essa noite e oro para terminar. Não vou insistir muito, irmão. Tem alguém aqui no culto que está longe, que está distante, que está afastado e quer se aproximar hoje? Se tiver alguém que está distante, faz assim com a mão, só para me identificar você no meio do pessoal. Tem alguém essa noite que está distante? Faz assim com a mão para mim te ver, irmão. E eu vou fazer uma oração por você. Está vindo aqui um moço. Aleluia. Estenda a mão para cá, igreja. Deus, nós oramos por essa vida que está aqui, Senhor. Senhor, é alguém que está retornando à tua presença e à tua casa. Senhor, nós queremos orar e abençoar a vida desse moço. Senhor, que esse moço, Pai, receba do céu orientação, o Espírito do Senhor sobre a vida dele. Pai, que ele venha ser, ó Senhor, um instrumento nesta casa, que ele venha ser bênção para essa comunidade, para esta igreja. Senhor, eu quero, ó Pai, abençoar a vida desse moço, que ele seja mais um nesse exército de Deus aqui essa noite. Senhor, que a tua presença ocupe o coração desse rapaz agora, que ele saia desse culto, Pai, transformado,
transformado pela tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo. Senhor, nós oramos agora, Pai, que a convicção desse moço seja transformada agora em conversão, ó Pai. Que a tua presença acompanhe ele, em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. E então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito onde? Em seu amor. Diga pra ele nessa noite: não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, nada melhor, não há nada, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas. Ele te vê, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, nada se compara a ti. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há, não há, não há nada, nada, não há nada melhor que está na tua presença, meu Jesus. Que o meu Deus, Ele é poderoso pra fazer, torna o luto a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. O Senhor, Ele pode fazer, traz a vida, só Ele pode, faz de ossos soldados, faz do mar o Senhor. Olha o que Ele pode fazer, torna o luto a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. O Senhor, só o Senhor pode fazer, traz a vida. Ele pode, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho. O Senhor, só o Senhor, Ele é o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor.
impossível para o seu Deus. Diga o que Ele faz: torna o luto em festa, a vergonha em glória. Olha o que você está dizendo, olha o poder desse Deus. As belezas cinzas, o Senhor pode fazer. Olha o que Ele faz: traz a vida ao sepulcro. Olha o poder desse Deus. Grandiosos soldados, faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer. Só o Senhor, o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Que o eterno amor de Deus, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do querido Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja diga amém. Deus abençoe os irmãos.